Márcia, enquanto planejamento e organização, o Centro Educacional Scalabrini tinha um objetivo, que ao longo desses quase 3 anos mudou, né? Esses objetivos mudaram. Por quê? A comunidade tem outras necessidades. No começo, a escola era um sonho do Padre Scaravelli e o nosso objetivo era só trabalhar com a valorização da cultura brasileira. Depois que nós começamos a trabalhar, a gente percebeu que a Flórida tem uma maneira diferente de trabalhar. As famílias têm um estilo de vida diferente das famílias que moravam em Massachusetts e que trabalhavam com o Padre Scaravelli. Lá, as famílias quase não têm atividades extracurriculares por causa do clima. E a gente percebeu que aqui as crianças fazem natação, jogam futebol, fazem ginástica olímpica, nadam, tem uma opção de coisas assim, diferentes que as crianças fazem e os pais tendem a levar as crianças para essas atividades quase todos os dias da semana. Então a gente teve que mudar e a gente descobriu também que o projeto aqui tem que ser alfabetização e também aquele lado cultural, mas voltado para uma outra realidade, porque a família que tem outras necessidades. Então a gente não poderia mais trabalhar só esse projeto de cultura, mas também aquela necessidade de alfabetizar a criança na língua portuguesa. Então nós adaptamos o programa, a gente ensina hoje português na escolinha, como a gente ensina inglês no Brasil. Então é um programa diferente, apesar de que a gente trabalha o lado cultural e é um pouquinho mais fácil, porque as crianças falam, mas não falam bem o português, falam com sotaque, tem aquela questão do regionalismo, umas crianças falam puxado para o sotaque mineiro, outro paulista, outro para o sulista. Então a gente teve que trabalhar isso tudo com elas e trabalhar com as famílias para a gente ter um ambiente mais apropriado para a necessidade das crianças que moram aqui. E qual vem sendo a frequência das nossas crianças, ou seja, a resposta da comunidade às aulas de português? Olha, assim, no começo foi mais difícil, porque as pessoas não conheciam o nosso trabalho e o nosso trabalho era um pouco confundido com aquele projeto Vamos Falar Português. Mas hoje as famílias que querem que as crianças sejam alfabetizadas em português, elas sabem o que o nosso projeto oferece. A gente tem crianças que já graduaram e foram totalmente alfabetizadas. Então, assim, ficou mais fácil. E as famílias têm nos apoiado muito. Eu me considero uma pessoa de muita sorte, porque a gente tem um grupo de pais maravilhosos, a gente tem crianças que são excelentes, dedicadas, que querem aprender. Eu tenho um grupo de professores maravilhosos também, que são integrados na comunidade, que conhecem a necessidade, interagem muito bem com todo mundo. Então a gente tem, graças a Deus, obtido muito sucesso. Hoje a gente tem uma média de 25 crianças assíduas no programa de português, que já estão no processo de alfabetização e que a gente imagina que mais ou menos dentro de 1 ano e meio elas já vão estar alfabetizadas. Ainda queria saber um pouquinho sobre o futuro da nossa escola de português. Quais são os planos? Agora a gente realmente chegou num ponto que a gente pode falar de futuro. Primeiro a gente tinha que fazer muito teste e entender bastante a realidade das crianças, as dificuldades que a gente ia ter. Porque quando você tem um projeto no papel é uma coisa, quando você começa a trabalhar com a criança na sala de aula é outra, bem diferente. Então hoje a gente tem planos de expandir a escola, nós chegamos a um pouco de, como vamos dizer assim, uma independência financeira. Hoje a escola já se sustenta, que antes era difícil, porque a igreja tinha que nos sustentar. É claro que se a gente tivesse que ter um prédio, provavelmente não ainda. Mas em termos de material escolar que nós precisávamos para trabalhar, e em termos de manutenção dos materiais que a gente usa durante a semana, que são muitos. Então a gente tem um custo e, graças a Deus, os pais têm nos ajudado muito. Então o objetivo é expandir um pouco mais, poder oferecer não só a alfabetização, mas a parte de gramática e interpretação de texto para as crianças que já estão lendo e escrevendo fluentemente. É um projeto grande, nós não temos ainda professores assim, muito especializados e a gente teria que trabalhar isso um pouquinho mais. Mas como a escola ainda tem professores que são voluntários, a gente não tem condições de pagar professores especializados, é mais difícil conseguir pessoas voluntárias para trabalhar, porque exige muitas horas de planejamento de aula e correção de prova, de material que foi dado dentro da sala de aula. Ainda não estamos nesse ponto, a não ser que a gente venha ter um número muito maior de alunos e um apoio um pouco maior da comunidade, que a gente gostaria de ter. Mas eu, assim, eu sou uma pessoa muito realista, eu não gosto de imaginar que a gente vai fazer uma coisa muito grande de imediato, porque tudo aquilo que cresce muito depressa, cresce sem controle. E nós gostaríamos de não perder a qualidade do ensino que a gente tem e não perder o controle
do tipo de aluno que nós temos na escola. É importante que a gente tenha famílias interessadas, que tenham vontade de aprender o português, que valorizem a cultura brasileira e que as crianças venham para cá com um objetivo e saiam daqui com aquele objetivo alcançado, e não só simplesmente porque não tem uma atividade extracurricular mais interessante para fazer e a família talvez precisasse de uma babysitter de graça. Então, você sabe que tem muitos adolescentes em nossa comunidade esperando uma vaga na escola de português. Eu sei disso. Nós não temos condições de oferecer ainda porque essas crianças não são alfabetizadas. Então, o que acontece? O material de alfabetização que nós conseguimos trazer do Brasil, nas muitas viagens que eu e outras professoras fizeram, a gente não tem material que seja adequado para eles no sentido de continuar, de fazer o adolescente continuar motivado, porque as historinhas que a gente trabalha são muito simples. Então, o adolescente pode até ter um pouco de interesse no começo, mas depois ele fica entediado. A gente já fez uma experiência com alguns adolescentes que insistiram, e é chato, o material é chato. Eu teria que, no caso, dedicar muito tempo e criar um material tirando histórias que para eles são interessantes, que têm a ver com a realidade deles, como eu fiz com o curso de inglês. Mas dá muito trabalho, eu não tenho esse tempo ainda, infelizmente eu não posso dedicar full time. Como é que o projeto de língua portuguesa para crianças se transforma em língua inglesa? Isso foi uma coisa interessante. A gente começou a trabalhar com as crianças e a gente começou a perceber que os pais sentavam aqui na secretaria, conversando, batendo papo, falando a vontade que eles tinham de aprender inglês. Que bom seria se a gente pudesse fazer uma aula de inglês também, porque ao mesmo tempo que os nossos filhos precisam de aprender português para a gente se comunicar melhor, a gente percebe que os nossos filhos falam inglês e a gente não consegue às vezes acompanhar o que eles estão falando. E aí Deus colocou no meu coração essa vontade de ajudar essas famílias, porque eu percebi assim um abismo no nível de comunicação dos pais com os filhos. A gente percebia assim, que as crianças, por exemplo, falavam palavrões às vezes, o pai não conseguia identificar o que a criança estava falando, atividades que eles vinham da escola, né, para fazer em casa, e os pais não conseguiam ajudar. Então, eu me lembro muito bem, assim, em 89, quando eu mudei aqui para os Estados Unidos, a dificuldade que eu tive de me comunicar e de aprender o inglês. Eu passei por uma experiência terrível no supermercado, por exemplo, e aquilo me motivou a estudar e aprender. E naquela época, em 89, eu fiz um compromisso com Deus que cada oportunidade que eu tivesse de evangelizar e de educar outras pessoas na língua inglesa, eu faria. E eu acho que a oportunidade apareceu dentro da escolinha de português. Mas hoje o programa funciona muito bem. Na época, nós não sabíamos como fazer. Eu conversei um pouco com o padre Scaravelli e falou para mim, você é louca. Mas eu coloquei em oração e eu tenho que te confessar que eu fiz jejum durante 21 dias. Eu fiz o jejum de Daniel e coloquei em oração e juntei com as professoras também que trabalhavam comigo. Pedi que a gente assim, unidos na oração, nós achássemos pessoas que viessem trabalhar na escola, que tivessem amor ao imigrante, que tivessem respeito pela dificuldade dessas pessoas. E nós colocamos um anúncio no boletim da escola, da igreja, desculpa. Nós colocamos o aviso no boletim da igreja. E aí, alguns dias depois, a gente recebeu telefonemas de professores que queriam trabalhar. Algumas delas gostariam de saber, a primeira pergunta foi o salário, então nós não tínhamos salário. E aí depois nos apareceram duas. Uma que com muito amor falou para mim que tinha muita vontade de conhecer melhor a comunidade brasileira. Ela era aposentada, trabalhava já há muitos anos dando aula de inglês, especialmente na área de ESOL, que é a pessoa que trabalha com projetos de inglês para a segunda língua, como segunda língua, e ela veio trabalhar conosco e na primeira entrevista eu me apaixonei com ela, porque ela era muito meiga, muito dócil e tinha muita curiosidade sobre a maneira que a comunidade interagia, né, com os americanos principalmente. E veio trabalhar comigo, nós fizemos o projeto, eu expliquei para ela o conceito que eu tinha de projeto de inglês, porque eu não queria que fosse aquele inglês que ensina assim, the book is on the table. Porque a gente vai fazer curso de inglês e você vê muito lado da gramática e você não tem tempo realmente de aprender só a gramática. Eu queria que fosse eu chamei de inglês com propósito, porque eu queria que fosse um inglês voltado para aquela pessoa que limpa a casa, para aquela pessoa que trabalha duro, que não tem tempo de ficar realmente estudando coisas que são irrelevantes para o que ela faz no dia a dia. E aí ela me ajudou, nós trabalhamos juntos, eu desenvolvi o projeto do nível 1, ela desenvolveu do nível 2 e do nível 3, e depois, mais tarde, nós trouxemos outra professora também, amiga dela, que também trabalha aqui na comunidade, e que vieram nos ajudar, e hoje a gente consegue, né, nós temos uma média de 30 alunos no curso de inglês.
Então, graças a Deus, tá indo muito bem. Assim, as pessoas estão encantadas porque elas aprendem aqui o que elas precisam para usar no dia a dia. E aí a maneira de reter aquilo é mais fácil.